Em Gênesis 37, a Bíblia começa a narrar a história da vida de José, de como ele viveu, de como era a convivência com os irmãos. E quando eu olho para a história de José, eu percebo que José viveu muitas pressões, mas que essas pressões não foram para lhe matar, mas para lhe amadurecer. A gente vê ali um menino de 17 anos que teve que sair do convívio do pai, de toda a sua família, e é jogado num poço pelos irmãos, é vendido como escravo, com o passar do tempo é acusado de estupro, é preso, e só depois é que José começa a viver os propósitos de Deus para a vida dele. E antes, quando eu li a história de José, eu me questionava por que Deus permitiu que José passasse por tudo aquilo. Eu me perguntava se não tinha um caminho mais fácil, se não tinha uma forma mais fácil de torná-lo governador. Porque no começo da história, a gente vê claramente que José ia ocupar um cargo onde ele ia governar, né, algo, e de que a família dele ia se prostrar diante dele. E é por esse motivo que um desses motivos que os irmãos, né, levado por inveja, por raiva, por ira, joga José num poço, né? Mas aí, com o passar do tempo, eu pude entender que as pressões que muitas vezes Deus permite na nossa vida não é para nos matar, mas é para nos amadurecer. Todo esse caminho que José percorreu, de ser jogado no poço, de ser vendido como escravo, de ser acusado de estupro, de passar um período na cadeia, o amadureceu e o preparou para o cargo que ele ia ocupar de governador no Egito. E eu, particularmente, não acredito em coincidências. Eu acredito em um Deus que conduz as situações, né? Ainda que muitas vezes a gente questione, ainda que muitas vezes a gente não entenda, mas quando a gente para refletir na Bíblia, a gente vê que tudo que José estava passando estava aproximando ele para o propósito que ele ia viver. É tanto que o texto diz assim, Gênesis 39 diz assim: quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda de Faraó. Então, José é levado para a casa do capitão da guarda do Faraó. Depois, quando José é preso, ele fica detido junto com pessoas que trabalhavam para Faraó, que é um copeiro e um padeiro. Então, eu não vejo coincidência nisso. Eu vejo Deus conduzindo a história de José. E lá no versículo 2 do capítulo 39 diz assim: o Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa do seu senhor egípcio Potifar. Então, quando eu meditava nessa palavra, Deus trazia ao meu coração que muitas pressões que a gente passa, que muitas vezes a gente não entende, que nos causa dor, né? Que nos afasta de coisas que a gente não queria se afastar, tem um propósito. E eu acredito que José não queria passar por tudo isso. José não imaginava. Eu acredito que se José soubesse que para chegar ao cargo de governador, ele teria que se afastar do seu pai, da sua família, trabalhar como escravo, ser acusado de estupro, ser preso, eu acredito que ele abriria mão desse cargo de governador. Mas em tudo isso, Deus estava com José. Deus não deixou José largado à própria sorte. E eu não sei por quais pressões você tem passado
e que muitas vezes te leva a questionar se realmente Deus se importa, se realmente Deus tem ouvido suas orações, se realmente Deus está com você. Mas eu vim aqui nessa tarde para te dizer que as pressões que você tem vivido não é para te matar, mas é para te amadurecer, é para te preparar para algo maior, e que cada situação que você tem passado tem lhe aproximado do propósito que Deus tem para sua vida. Mas eu também tenho que te lembrar que José, ele era um homem íntegro, né? Então, às vezes tem situações que a gente passa por falta de integridade, por falta de santidade, por falta de temer ao Senhor, por estar vivendo no pecado, mas José não. José, ele era um homem íntegro, ele era um jovem que temia o pai dele, que temia a Deus, que procurava fazer as coisas certas. Então, se você tem andado nesse caminho de procurar fazer o que é certo, de procurar andar corretamente, tem passado por luta, por pressões, por dificuldade, eu quero te dizer que provavelmente tudo que você tem passado está só te levando para o propósito que Deus tem para sua vida. Mas se do contrário você não tem andado corretamente, da forma que Deus deseja que você anda, provavelmente isso são só consequências do seu pecado. Mas José não. José, tudo que ele estava passando, pelo temor que ele tinha a Deus, estava aproximando ele do propósito que Deus tinha para a vida dele, né? E a gente vê essa integridade na vida de José, porque diz que ele procurava cuidar tudo que era de Potifar com diligência, com cuidado, né? E que quando a mulher dele começa, a mulher de Potifar começa ali, de uma certa forma, dar em cima de José, insistir para que José ficasse com ele, José se recusa várias vezes, né? Quando ele é preso, a Bíblia faz questão de dizer que ele começou a cuidar ali da cadeia com a diligência, né? Que ele começou a andar com um comportamento tão íntegro que logo ele já se tornou carcereiro. Então a gente vê um José que era íntegro, né? Um José que tinha temor a Deus, né? Que mesmo diante de tudo que ele passou, ele não deixou se corromper, ele não endureceu o coração dele. E essa palavra que eu quero trazer para você nessa tarde, não deixe que as pressões, que a dificuldade roube o temor do seu coração, sabe? Mas procure questionar a Deus, Senhor, me ajuda a passar por isso aqui. Eu não estou entendendo, eu não fiz por onde para que isso viesse a acontecer, mas eu quero continuar te temendo, eu quero continuar te obedecendo, porque com certeza no momento certo, na hora exata, Deus vai te honrar. Amém? Que você guarde essa palavra no coração e creia que quando a gente está debaixo da obediência de Deus, procurando fazer o que é certo, Deus nos honra, né?